Capítulo 14. Véspera de Natal. Andando pela estrada em grande estilo. Embora fria, a noite estava muito tranquila. Os filhotes estavam descansados e esperançosos. E o fato de Cadpig em seu carrinho fazer com que cachorrinhos cansados se sentissem menos cansados. Na verdade, Mrs. inicialmente teve que insistir para que os filhotes menores se revezassem no descanso. Mas o progresso não foi muito rápido. Foram tantas pausas enquanto os filhotes que puxavam o carrinho eram trocados, pausas enquanto os filhotes entravam e saíam do carrinho, e a cada 800 metros, todo o exército descansava. Mesmo assim, tudo correu maravilhosamente bem até chegarem a 800 metros da aldeia onde passariam o dia. Agora havia um indício de amanhecer no céu, mas Pongo tinha certeza de que conseguiriam chegar à aldeia antes que clareasse perigosamente. Ele acelerou um pouco o passo e disse aos filhotes que pensassem no café da manhã antes deles na padaria. O 101 dálmata foi logo depois disso que o Cadpig gritou: "Olha! Casinhas pintadas sobre rodas." Pongo os viu no mesmo momento e soube não eram casas. Eram caravanas. Ele os vira uma vez, quando estava com o Senhor Querido, e ouvirá o Senhor Querido dizer que os ciganos viviam em caravanas e que às vezes os ciganos roubavam cães valiosos. "Pare!" disse Pongo, instantaneamente. Conseguiriam passar pelas caravanas sem serem vistos? Ele não iria arriscar. Entre eles e a caravana mais próxima havia um portão aberto. Ele guiaria os cachorrinhos por ali e os levaria pelos campos até que passassem bem pelas caravanas. Rapidamente ele deu suas instruções, que foram transmitidas de filhote para filhote. "Devemos ficar em silêncio e seguir Pongo através do portão." E assim o dono de um dos cérebros mais aguçados do Dogdom cometeu um de seus poucos erros. Pois na caravana mais próxima deles, uma velha cigana estava acordada e olhava pela pequena janela traseira. Ela viu os dálmatas se aproximando e imediatamente acordou o marido. Ele estava ao lado dela na janela no momento em que Pongo seguia para o campo. A velha cigana nunca lia jornais, por isso não sabia nada sobre os cachorrinhos roubados. Mas ela sabia que ali havia muitos cães valiosos. E ela sabia de mais uma coisa, que Pongo não sabia. Existe uma conexão entre dálmatas e ciganos. Muitas pessoas acreditam que foram os ciganos os primeiros a trazer os dálmatas para a Inglaterra, há muito, muito tempo. E não há muito tempo atrás, havia ciganos que viajavam pela Inglaterra com dálmatas treinados para fazer truques. E esses cães performáticos ganhavam dinheiro para os ciganos. A velha conseguia se lembrar desses cachorros e ela pensei em como seria esplêndido se todos esses dálmatas pudessem ser treinados para ganhar dinheiro. "Rápido! Feche o portão." Ela disse ao marido. Ela falava na estranha língua cigana, chamada Romani. A única outra maneira de sair daquele campo é através de uma brecha na sebe. "Vou despertar o acampamento e todos nós vamos parar os cães lá e pegá-los." Em menos de 2 minutos, todo o acampamento cigano acordou. As crianças choravam, os cães latiam, os cavalos relinchavam. Ainda estava tão escuro que Pongo levou 5 minutos para encontrar a brecha na sebe. E quando o encontrou, também encontrou o caminho barrado. Todos os ciganos estavam lá, com paus e cordas. De volta ao portão, o mais rápido que puder. Ele gritou para os filhotes. Mas quando chegaram ao portão, ele estava fechado. Eles estavam presos. Pongo latiu alto, esperando que algum cachorro cigano pudesse ajudá-lo. Muitos cães ciganos latiram em resposta, mas todos tinham sido encerrados nas caravanas, para o caso de lutarem contra os dálmatas.
De qualquer forma, eles só latiam em cigano, por isso não conseguiam entender uma palavra do que Pongo dizia. Mas outra pessoa o fez. De repente Pongo ouviu o alto relincho de um cavalo, bem próximo, e, o que é mais maravilhoso, o cavalo conseguia relinchar normalmente, assim como em cigano. Ele entendeu Pongo e ele entendeu. Os cavalos são quase sempre amigáveis com os dálmatas, talvez por causa daqueles dias em que os dálmatas eram treinados para seguir carruagens. Este cavalo não tinha idade suficiente para se lembrar desses dias, mas imediatamente gostou de Pongo, Mrs e todos os filhotes. Se essas simpáticas criaturas quisessem sair do campo, nada poderia ser mais fácil. Ele caminhou, levantou-se, abriu o portão com seus dentes longos e fortes e puxou-o para trás. Derramou os cachorrinhos. Leve-os passando pelas caravanas o mais rápido que puder. Pongo gritou para Mrs e esperou para ver o último filhote sair do campo. Que família muito grande você e sua esposa têm, disse o cavalo. Minha esposa e eu nunca tivemos mais do que um. Bem, boa sorte para você. Ele dispensou os agradecimentos de Pongo e então, sendo um cavalo muito aciado, fechou o portão novamente com cuidado. Portanto, os ciganos, todos esperando na abertura da sebe, nunca souberam como seus prisioneiros escaparam. Desordenadamente pela estrada iam Mrs, os cachorrinhos e, por fim, Pongo. Os filhotes que puxavam a carroça do Cadpig mantiveram-se fiéis à sua tarefa. Os cães ciganos reclusos ouviram-nos e sacudiram as caravanas nos seus esforços para sair. Rajadas de latidos furiosos vinham das janelinhas. As caravanas latem, mas os cães seguem em frente, comentou Pongo, ao fingir que estavam fora de perigo. Poucos minutos depois chegaram à aldeia onde iriam dormir. O amigo do Sheepdog, um lindo collie, estava esperando para recebê-los. Não fale até que você esteja escondido em segurança, disse ele. Está quase claro. Rapidamente, eles o seguiram através do gramado da vila até 3 casas antigas com telhado de 2 águas. A padaria ficava no meio, entre o açougue e o limpador de chaminés. O padeiro, o açougueiro e o varredor eram todos viúvos e, como era domingo, já tinham ido passar o Natal com as filhas casadas, o que era bom. A padaria não seria grande o suficiente na véspera de Natal para abrigar todos os filhotes, mas felizmente havia uma grande padaria nos fundos. E logo todos os filhotes estavam em segurança e saboreando um esplêndido rolinho de salsicha. Pongo e Mrs conversaram com o collie enquanto comiam. Ele balançou a cabeça preocupado quando ouviu falar dos ciganos. Uma fuga por pouco, disse ele. O problema é que os dálmatas são cães muito notáveis. 99 de vocês juntos são espetaculares, embora eu queira dizer isso como um elogio. Vocês estariam muito mais seguros se fossem negros. Como aquele lindo cachorrinho ali, disse Mrs. Que cachorrinho! O collie olhou para o outro lado da padaria e disse rispidamente: esse cachorrinho não pertence a esta aldeia. Quem é você, meu rapaz? Onde você veio? O cachorrinho preto não respondeu. Em vez disso, ele veio correndo até Mrs e deu uma cabeçada nela no estômago. Aqui, seguro e firme, meu jovem, disse Mrs. Então ela engasgou. Meu Deus, não é. É Rolly Polly. O cachorrinho gordo que sempre fazia travessuras entrou em um galpão nos fundos da casa do varredor e brigou com um saco de fuligem. Mercy, você vai precisar de um pouco de roupa, disse sua mãe. Foi então que um dos cérebros mais aguçados de Dogdon teve uma de suas ondas mais inteligentes. Rolly Polly,
disse Pongo, havia muita fuligem na varredura? Bolsas e bolsas, disse Rolly Polly. Então seremos todos cães pretos, disse Pongo. Seu marido é um gênio, disse o Collie para Mrs., enquanto conduzia todos até o galpão da varredura. Havia muita fuligem, esperando para fazer com ela o que quer que as varreduras façam com a fuligem. 10 cães avançando de cada vez. Comandou Pongo. Os filhotes rolam. Os filhotes esfregam o nariz. Em muito pouco tempo havia 97 filhotes pretos. E agora, meu amor, disse Pongo a Mrs., vamos dar uma volta na fuligem. Francamente, Mrs. não gostou disso. Ela odiava sujar o cabelo branco e brilhante e perder o contraste elegante com suas lindas manchas pretas. Mas quando Pongo a ajudou com os retoques finais, ele disse: ora, Mrs., como um cachorro preto, você está mais magra do que nunca. Você está positivamente esbelta. E então ela se sentiu muito melhor. Então Pongo disse: como a fuligem combina comigo. O terno deixa você lindamente, disse Mrs., e todos os filhotes caíram na gargalhada por seu erro. Então todos voltaram para a padaria e se acomodaram para dormir. O Collie disse que ligaria para eles assim que escurecesse. Eles teriam apenas 8 quilômetros pela frente, até outra padaria, mas ele achou que deveriam terminar a viagem mais cedo, pois ouvirá dizer que poderia nevar. Mas pode haver carros na estrada até tarde, já que é véspera de Natal, e domingo, disse-lhes ele. Então você deve passar pelos campos. Eu irei acompanhá-lo. Descanse bem agora. Pobre senhorita. Quando ela acordou no final da tarde e olhou ao redor, ela se dissolveu em lágrimas cheias de fuligem. Não consigo distinguir um filhote do outro agora que eles são pretos, ela gemeu. Mas ela logo descobriu que podia, embora nunca pudesse explicar como conseguiu. Outra refeição foi organizada, mas não foi tudo o que se poderia desejar, porque o açougueiro maldosamente trancou sua loja. Isso esvazia a padaria, disse o Collie, trazendo o último pão velho. Mas haverá um bom jantar esperando por você. E a viagem não deve demorar mais do que 3 ou 4 horas. Ele então saiu para ver se havia alguma notícia vinda do Twiligit-Barking. Depois de mais ou menos meia hora, Pongo começou a ficar ansioso. Estava bastante escuro agora, e eles deveriam estar desligados. O que estava atrasando o Collie? Ouvir. Disse Mrs., de repente. Muito, muito fracamente, eles podiam ouvir o Collie latindo. Ele chamava o nome de Pongo repetidas vezes. Pongo e Mrs. saíram correndo da padaria para o pequeno quintal nos fundos. Agora eles podiam ouvir o Collie com mais clareza. Mas ele estava obviamente um pouco distante. Pongo latiu em resposta a ele. Então rapidamente o Collie contou-lhes o que havia acontecido. Ele estava trancado em uma casa do outro lado do gramado, sem esperança de sair. A agente do correio prometeu cuidar dele enquanto o padeiro estivesse fora no Natal. Ela decidiu que era uma noite muito fria para um cachorro sair, puxou-o para dentro e saiu à noite. Ele tentou todas as portas e todas as janelas, mas não conseguiu desfazer nenhuma delas. Era impossível para ele escoltar os dálmatas, como havia prometido. Mas você não pode errar, Pongo, ele latiu. No campo nos fundos da padaria e em frente por 8 quilômetros. Pongo disse-lhe para não se preocupar. Mas o pobre Collie estava muito infeliz. Aqui estou, trancado com um fogo quente e um bom jantar, e impotente para ajudá-lo. Tanto Pongo quanto Mrs. disseram para jantar e aproveitar o fogo, e agradeceram por tudo o que havia feito.
E agora vamos lá, disse Pongo, tirando os filhotes da padaria. E nada de confusão. Porque seria muito fácil perder um cachorrinho preto numa noite escura. Mas não era realmente uma noite muito escura, pois a lua já estava nascendo e as estrelas estavam aparecendo. Havia uma estrela especialmente grande e brilhante. O collie disse sempre em frente e aquela estrela está em frente, disse Pongo. Então vamos seguir em frente. Ele estava grato por eles estarem indo pelos campos e não pela estrada, pois se lembrou de que Cruella havia dito aos irmãos Badum que desceria amanhã à noite para contar os corpos. Agora era amanhã à noite e o grande carro listrado de zebra estaria em algum lugar na estrada de Londres a Suffolk. Quão terrível seria enfrentá-lo. Ele imaginou o brilho dos faróis, imaginou Cruella dirigindo direto para o exército de cachorrinhos em pânico. Sim, ele certamente evitaria as estradas. Mas, mesmo assim, era assustador saber que Cruella poderia estar bem perto. Ele tirou esse pensamento da cabeça enquanto ele e Mrs. faziam os filhotes marchar em ordem. O caminho passava por prados gramados sobre os quais a carroça do Cadpig passava suavemente. A cada sebe e vala, Pongo parava e contava os filhotes para ver se nenhum havia se perdido, e Mrs. trocava os filhotes que desenhavam o FO carrinho e os filhotes que nele descansavam. Até os cachorrinhos mais pequenos já estavam a ficar mais resistentes, até o Cadpig saiu da carroça e caminhou 3 campos antes de entrar novamente. Em breve poderemos percorrer 16 quilômetros por dia, disse Pongo. Eles haviam viajado cerca de 5 quilômetros quando aconteceu o primeiro desastre da noite. Houve um solavanco repentino e um guincho selvagem vindo do Cadpig. Uma roda havia saído do carrinho azul. Pongo percebeu imediatamente que a carroça poderia ser consertada. Uma estaca de madeira que fixava o cubo da roda ao eixo havia saído. Mas será que algum dia ele poderia, usando os dentes, recolocar esse pino? Ele tentou, e falhou. Será que o Cadpig conseguiria viver sem o carrinho? Ele sussurrou para Mrs. Mrs. balançou a cabeça. Caminhar por 3 campos foi suficiente para sua filha menor. E suas outras filhas não conseguiam andar mais de 1 quilômetro sem descansar. Então preciso consertar a carroça, disse Pongo. E você deve me ajudar, mantendo o volante na posição. Eles tentaram e tentaram, sem sucesso. Então, enquanto descansavam por um momento, Mrs. notou que muitos dos filhotes estavam tremendo. É melhor que eles se mantenham aquecidos participando de corridas, disse Pongo. Mas isso os cansaria, disse Mrs. Eles não poderiam ir todos para aquele celeiro ali? Eles podiam ver apenas um grande telhado de telhas, a 2 campos curtos de distância, não muito claramente, porque a lua estava atrás das nuvens. Foi essa falta de luz que tornou tão difícil consertar a carroça. É uma boa ideia, disse Pongo. E quando a carroça estiver consertada, podemos trazê-la e chamar todos eles. Mrs. disse que era melhor o Cadpig ficar na carroça e se aquecer no feno, mas o Cadpig queria ir com os outros e ver o celeiro. Ela tinha certeza de que poderia andar 2 campos curtos. Então Mrs. a deixou ir. 2 cachorrinhos fortes e do tamanho certo para puxar a carroça ficaram para trás. Eles disseram que não se importavam com o frio. Assim, 95 filhotes, liderados pelo Tenente Lack, partiram rapidamente para o celeiro. Mas quando chegaram lá, não se parecia em nada com o celeiro da fazenda do cão pastor. Era construída em pedra cinzenta e tinha janelas compridas, algumas com vidros coloridos, e numa das extremidades havia uma torre. Ora, há uma loucura! Disse o Cadpig, lembrando-se da torre da Folly no Hell Hall. Lá que estava procurando uma porta,
mas quando encontrou uma, ela estava firmemente fechada. Ele disse aos filhotes que esperassem por ele, enquanto ele dava a volta no prédio procurando outra forma de entrar. O Cadpig não esperou. Vamos, ela disse para seu devotado irmão, Pet. Eu quero dar uma olhada naquela loucura. E quando chegaram à torre, viram uma porta estreita que não estava totalmente fechada. Era muito pesado para eles empurrarem, mas eles conseguiam. Apenas, aperte. Por dentro, esta torre não se parecia em nada com a do Hell Hall. E dava para o edifício de pedra cinzenta. Não há feno neste celeiro, disse o Cadpig. Ela contava com o feno para se aquecer, mas logo descobriu que estava suficientemente aquecida sem ele, pois havia um grande fogão aceso. Tinha um longo cano de ferro como chaminé que subia até as vigas do teto. A lua apareceu novamente agora e sua luz estava fluindo através das janelas altas, de modo que o vidro transparente criava padrões prateados no chão de pedra e o vidro colorido produzia padrões azuis, dourados e rosas. O Cadpig colocou um dos padrões coloridos com uma pata delicada. Eu amo este celeiro, disse ela. Pet disse, não acho que seja um celeiro. Mas ele gostou tanto quanto o Cadpig. Eles vagaram por aí, e de repente fizeram uma descoberta. Qualquer que fosse esse lugar misterioso, certamente era destinado a cachorrinhos. Pois na frente de cada assento, e havia muitos assentos, havia uma cama de cachorro do tamanho de um cachorrinho, acolchoada e muito confortável. Ora, é apenas para todos nós dormirmos até tarde. Disse o Cadpig. Vou contar aos outros filhotes, disse Pet, indo em direção à porta. Um grito de alegria do Cadpig o chamou de volta. Olha, olha! Televisão! Mas não era como a televisão do Hell Hall. Era muito maior. E as figuras na tela não se moviam nem falavam. Na verdade, não era uma tela. As figuras estavam realmente ali, numa plataforma baixa, humanos e animais, a maioria realistas, embora menores do que na vida real. Eles estavam em um estábulo, acima do qual havia uma estrela brilhante. Olhe para os pequenos humanos, ajoelhados, disse Pet. E tem uma espécie de vaca, disse o Cadpig, lembrando-se das vacas da fazenda, que deram leite a todos os filhotes. E uma espécie de cavalo, disse Pet, lembrando-se do cavalo prestativo que havia deixado todos eles fora do campo. Não há cachorros, disse o Cadpig. Que pena. Mas gosto muito mais dela do que da televisão comum. Só não sei por quê. Então eles ouviram lá que os outros, que haviam encontrado logo todos os filhotes estavam enrolados em uma cama confortável e dormindo profundamente, exceto o Cadpig. Ela havia arrastado uma das camas de cachorro pela orelha de carpete mais conveniente e estava sentada nela, bem acordada, olhando para esta televisão nova e muito mais bonita. Assim que a lua saiu de trás das nuvens, Pongo conseguiu consertar a roda. Que sensação de satisfação quando a cavilha se encaixou no lugar. Mrs. também se sentiu orgulhosa. Ela não tinha segurado o volante. Ela, uma cadela que nunca entendeu de máquinas. Rapidamente, os dois filhotes que esperavam agarraram a barra transversal com a boca. Então todos foram para o celeiro. Mas quando se aproximaram, Pongo viu que aquilo não era um celeiro. Certamente eles não podem ter entrado lá, disse ele a Mrs. Por que não, se eles estavam com frio? Disse Mrs. E eles são jovens demais para saber que não seriam bem-vindos. Pongo e Mrs. sabiam que os humanos não gostavam que os cães entrassem em edifícios com torres e janelas altas e estreitas.
Eles não tinham ideia do motivo e, a princípio, ficaram um pouco magoados quando foram instruídos a esperar do lado de fora. Mas a senhora Dear lhe dissera uma vez: adoraríamos que você viesse, se fosse permitido. E eu iria com muito mais frequência, se você pudesse. Então era obviamente uma daquelas coisas misteriosas, como ninguém, nem mesmo humanos, ter permissão para andar em certas partes da grama do Regency Park. Precisamos retirá-los rapidamente, disse Pongo, e continuar nossa jornada. Eles logo encontraram a porta da torre, que os filhotes maiores haviam aberto. Como Missy sempre ficava do lado de fora, ela não gostava desses edifícios curiosos com torres e janelas altas, mas no minuto em que entrou, ela mudou de ideia. Este era um lugar maravilhoso, tão tranquilo e, de alguma forma, tão acolhedor. Mas onde estão os filhotes? Ela disse, olhando ao redor. Ela viu muitas manchas pretas no chão iluminado pela lua, mas esqueceu completamente que todos os filhotes agora eram pretos. Então ela se lembrou e, ao se aproximar dos filhotes adormecidos, lágrimas brotaram de seus olhos. Olha, olha todas as camas dos cachorrinhos. Ela chorou. Que gente boa deve viver aqui. Não pode ser o tipo de lugar que pensei, disse Pongo. Ele estava prestes a acordar os cachorrinhos quando Mrs. o impediu. Deixe-me sentar um pouco perto do fogão, disse ela. Não muito, minha querida, disse Pongo. Ele não precisava ter se preocupado. Missy só ficou parada por alguns minutos. Então ela se levantou, se sacudiu e disse, mais ou menos 1 hora depois, pouco antes do serviço religioso da noite, o Verger disse ao vigário: acho que deve haver algo errado com o fogão, senhor. Em cada almofada ele encontrou uma pequena mancha circular de fuligem.